Essa semana eu me demiti de um emprego de Dev Sênior no iFood para trabalhar para uma empresa europeia como Dev Júnior, ganhando mais, obviamente, mesmo virando Júnior. E hoje eu vou contar para vocês como que foi a história inteira de como que tudo isso aconteceu. Bom, quando eu entrei no iFood como Dev Sênior, eu não esperava sair dele tão cedo, mas eu acabei saindo porque apareceu aquela oportunidade que todo mundo sairia da sua empresa por causa dessa oportunidade, que é o famoso trabalhar para o exterior. Então aconteceu e eu saí do iFood. Então, o primeiro ponto, como foi que eu encontrei a vaga? Bom, na verdade foi eles que me encontraram. A empresa que me encontrou é a Revolut. É uma empresa aí de cartão de crédito internacional lá da Europa. Eles são o player número 1 lá. E é uma empresa bem legal, fiquei bem animado de entrar nela. E o que aconteceu é que eles fizeram um meetup aqui em São Paulo. Então eles estão contratando aí desenvolvedores brasileiros. Então eles fizeram esse meetup na Avenida Paulista. Eu fui encontrado por eles pelo LinkedIn. Então recebi uma mensagem lá do nada e me chamando para ir pro meetup. E aí foi a primeira vez que eu fui para um meetup sozinho. Assim, totalmente por conta própria. E foi bem interessante, diferente essa experiência. Porque chegando lá, tinha bastante gente lá conversando já em algumas rodinhas e eu fiquei com bastante vergonha, né? Eu fiquei rondando lá por alguns minutos, então eu fiquei uns 10 minutos lá rondando, olhando uns papéis, uns panfletos que tinham lá, até eu tomar coragem de entrar numa rodinha e começar a conversar com alguém. E aí eu comecei a conversar, fiz algumas amizades, adicionei algumas pessoas no LinkedIn, encontrei pessoas que trabalhavam para a própria empresa e aí já tive que começar a exercitar o meu inglês lá, né? Bem difícil, então falei com bastante pessoas da Europa, pessoas da América aí, bem legal, foi bem divertido. Então foi através desse meetup aí que eu conheci a empresa. E antes mesmo de ir pro meetup, eles já marcaram uma entrevista comigo, porque gostaram do meu perfil e queriam me entrevistar para entrar pro Revolut. E aí como foi o processo, né? Tiveram 5 etapas desse processo, ele foi bem longo. Num vídeo anterior aí eu falei que eu passei por um processo bem longo e justamente foi esse. Então, eles tinham 5 etapas, mas cada etapa tinha uma entrevista preparatória. Então, no total, foi pelo menos 10 entrevistas, porque teve mais do que isso. Tudo isso só para entrar nessa empresa. E a primeira etapa foi a famosa screening, né? Que é uma entrevista aí com o recrutador, onde ele apresenta para você qual que é a empresa, qual que é o cargo que você iria ocupar, e você dá uma introdução sobre quem é você, e normalmente é uma etapa mais fácil, mais tranquila. Então, essa etapa, ela foi presencial, isso que foi bem interessante. Então, eu fui lá no escritório aqui em São Paulo, e eles me entrevistaram presencialmente. Todas as entrevistas foram todas em inglês. Eu passei nessa primeira entrevista aí tranquilo. A segunda etapa foi um live code. Então eu tive que entrar numa chamada, a partir daí foi tudo home office, as entrevistas, né? Então eu tive que entrar numa chamada e fazer um exercício de código. Não era aqueles no estilo lead code, algoritmos. Nesse caso, na verdade, era um estilo de resolver um problema. Já a terceira etapa, que era a segunda etapa técnica, foi uma tech interview, que é uma entrevista aí de perguntas e respostas e conversas técnicas. Então foi com umas 2 ou 3 pessoas do time técnico e eles me fizeram várias perguntas sobre conceitos de programação, de desenvolvimento, de arquitetura, de boas práticas, de bancos de dados, de memória. Então, umas coisas bem complexas que eu fui conversando e respondendo. E a quarta entrevista foi uma entrevista de System Design. É uma entrevista que foi um pouco mais difícil para mim. E aí que entra um detalhe que eu não passei nessa entrevista. Mas aí vocês vão entender mais para frente o que aconteceu. Então, essa entrevista aí é aquela entrevista no estilo de quadro em branco, em que a empresa ela dá um problema para você resolver e você tem que desenhar uma arquitetura de serviços para resolver esse problema. Então aí é uma etapa de entrevista que a gente já começa a falar bastante sobre infraestrutura, sobre escalabilidade, sobre redes, sobre várias coisas. É uma entrevista muito mais de conceitos globais. Isso tudo foi bem cansativo, já que cada entrevista tinha uma preparação, eles passavam alguns conceitos e algumas dicas do que ia acontecer na próxima entrevista. Então dava para me preparar e foi isso que eu fiz. Então eu fiquei bastante tempo estudando sobre tudo que ia cair na próxima entrevista. Isso tomou bastante meu tempo, foi bem cansativo. Então você aí que está pensando em fazer entrevistas, em entrar nessa vida aí, toma cuidado aí porque isso fez perder bastante tempo de vida. Eu tive que sacrificar meus hobbies, tive que sacrificar tempo no meu trabalho, porque às vezes eu ia fazer uma entrevista de manhã e acabava me dedicando menos ao meu trabalho que eu estava trabalhando atualmente. Então é uma coisa aí bem sensível que você tem que pensar sobre. E aí como que eu me preparei, como que eu consegui passar em quase todas as etapas, né? Então antes de cada etapa eles mandavam essas dicas preparatórias. Então eu usava isso para pesquisar em sites aí como Glassdoor,
para ver como que eram as entrevistas, o que caía normalmente, e aí eu pegava esse conteúdo do que caía e estudava, usando principalmente ChatGPT e vários canais no YouTube. Então tem uns canais bem legais aí, por exemplo, para System Design tem o Troy Exponent, é um canal bem legal. Tem outros aí que eu não vou lembrar o nome agora. E eu principalmente usei bastante o ChatGPT. Então eu colocava os conceitos lá que eu tinha que estudar no ChatGPT e pedia para ele simular uma entrevista técnica comigo. Então ele fazia perguntas, eu respondia a pergunta e o chat respondia com feedback dizendo o que eu podia melhorar na minha resposta. E o melhor era que tudo isso era feito em inglês, então dava para praticar bem com o ChatGPT. E além disso, eu usei o meu esquema de fazer anotações bastante também. Então eu tenho o Whimsical, que é um site que eu uso para fazer anotações de conteúdos, e eu uso ele como um caderno, né? Então tudo que eu estava estudando, eu estava anotando nesse Whimsical aí, ficou bem grande esse cara, ficou bem legal. Bom, e agora eu vou falar para vocês sobre a proposta, é uma parte bem interessante aí que eu falei que ia contar para vocês. Então, na verdade, no começo eu estava no processo seletivo para ser pleno nessa empresa. Então eu estava como sênior no iFood e eles me chamaram para o processo de pleno. E esse processo de pleno era para um salário de R$ 27.000 por mês. E eu acabei não passando na última etapa técnica. Então, na etapa lá de System Design, eu achei que eu tinha ido bem, achei que tinha ido mal bem, mas eu acabei não passando, fui reprovado e ficou por isso. Então aí eu desisti, só que aí depois de 1, 2 semanas eles me chamaram de novo, me mandaram mensagem perguntando se eu não queria entrar como júnior, só precisava fazer a última etapa das entrevistas, que é a etapa de Team Fit. E aí ganhando um salário de R$ 18.000 por mês, mais os benefícios e as outras coisas. Bom, e aí vai ser uma coisa bem interessante, né? Tem o lado negativo de eu estar descendo de cargo de sênior para júnior, mas tem o lado positivo, que vai ter menos cobrança. Eu como sênior trabalhando num cargo de júnior, vou ter bastante capacidade de me destacar e chamar atenção. Então, eles me contrataram também, já com a expectativa de em breve poder me promover para pleno. Então, aí foi com essa coisa em mente que eu entrei e tô bem animado para esse emprego novo. Bom, e qual é a dica que eu quero deixar aí para vocês agora de conclusão, para você que também quer conseguir um emprego para gringa, que quer aí conseguir o seu emprego dos sonhos? Bom, primeira coisa, cara, eu ainda vou lançar um vídeo falando sobre como que foi todo o meu processo de preparação para conseguir um trabalho para gringa. Então fiquem atentos aí no meu canal e se inscrevam. E segunda coisa, minha dica é que você esteja sempre pronto para suas oportunidades. Então uma coisa bem engraçada é que eu estava olhando meu LinkedIn, no meu histórico de mensagens, e eu vi que a Revolut, que é a empresa que me contratou, me mandou mensagem lá em 2022 querendo me chamar para uma entrevista. E eu nem tinha percebido isso na época. Isso é bem engraçado. Eu deixei passar, né? Então existe aquela frase que diz que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. No nosso caso, como programador e como funcionário de uma empresa, eu te digo que para você estar preparado para a sua oportunidade, você tem que ter duas coisas bem claras e resolvidas na sua cabeça. Você tem que estar capaz e você tem que estar bem decidido. Se você não estiver capaz, quando a oportunidade chegar, ela vai te derrotar e passar por cima de você. Já se você não estiver bem decidido, você vai perder para si mesmo e nem vai perceber que a sua chance já passou. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Meu nome é Eudi Ganeca, eu sou engenheiro de software faz 6 anos, eu era sênior e agora eu tô virando júnior. Mas é isso, se inscreve no canal e um abraço, valeu!